o meu maior inimigo depois de Satanás é o tempo. Então eu vou pedir aos irmãos que estejam orando para que a gente consiga transmitir a mensagem para os irmãos de maneira objetiva, breve, para que a programação que foi planejada para o dia de hoje aqui possa ter um bom andamento. Eu havia comentado com os irmãos que estaria repartindo com vocês a mensagem do capítulo 12 do livro de Daniel. Mas hoje de madrugada eu acordei para orar e o Senhor mudou completamente, irmãos, o tema que eu deveria tratar aqui com vocês. Eu estou aqui não para transmitir para os irmãos e para aqueles que vão acompanhar esse DVD também, aquilo que eu desejo transmitir. No momento que Deus direciona uma outra mensagem, irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, não a vontade do homem. Sendo assim, existe uma passagem na palavra do Senhor que nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, eu só vou mencionar, mas ela se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, onde Deus faz a promessa de que nos últimos dias Ele nos enviaria o profeta Elias. O texto de Malaquias diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguns dizem que essa profecia se cumpriu em João Batista, e é verdade, mas ela se cumpriu parcialmente, não foi um cumprimento completo, porque João Batista, ele veio para anunciar o reino da graça de Cristo, e o reino da graça ainda não era o dia terrível do dia de Deus, mas era o grande dia, é verdade, mas não o dia terrível. Nós somos a geração que veremos o cumprimento da ira de Deus, o cumprimento das palavras de Malaquias quando ele disse o grande e terrível dia do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que ele mostra uma característica dos Elias que se levantariam nessa geração. Ele diz assim: e ele, os Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A obra do profeta Elias nessa geração é uma obra de reforma. Ele tem uma missão e uma identidade. Todos os lugares por onde eu tenho passado, eu tenho procurado bater nessas duas teclas, irmãos: identidade e missão. O povo de Deus hoje não sabe se identificar como povo de Deus, não tem um vestuário peculiar, não tem uma linguagem peculiar. O povo de Deus hoje se assemelha muito ao mundo, ou seja, perdeu a sua identidade. Mas pior ainda, o povo de Deus, além de perder a identidade, perdeu também a sua missão. Para que os irmãos estão aqui nessa tarde? Já pararam para pensar nisso? Qual foi o objetivo da vinda dos irmãos durante esses dias de palestra aqui, irmãos? Qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo? Elias e João Batista tinham uma missão. E os Elias da última geração têm uma missão muito maior do que aquelas que o Elias do Antigo Testamento e que o Elias do Novo Testamento tiveram. E por uma razão, porque nós estamos tratando agora de uma geração que verá, e eu creio de todo o meu coração, o segundo advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus depositou em nossas mãos a confiança de preparar uma geração para esse momento, irmãos. E não se assombrem de que são poucos que aceitam essa mensagem. Hoje os irmãos vão ver que quando Jesus chamou o seu povo para prepará-los para uma missão, foram muitos poucos que aceitaram esse chamado que ele fez. Agora, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, os Elias, vocês e eu, que somos chamados para integrar esse povo, eles são aqui apresentados. Apocalipse capítulo 14, no versículo 1, nos diz o seguinte: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Nós não temos tempo hoje aqui de nos aprofundar, irmãos, nesses assuntos, mas eu queria apenas jogar algumas pérolas para os irmãos que a palavra nos apresenta,
para que depois os irmãos investiguem. E se os irmãos tiverem interesse, eu trouxe acho que umas 2 séries que foi gravada sobre os 3 Elias, né, que hoje eu só estou aqui abrindo com os irmãos, não é esse o nosso assunto. São os 144 mil. Eles são o terceiro Elias dessa geração. E aqui nós encontramos a identidade desse povo. Sabe qual é a identidade deles, irmãos? Está aqui no verso 4 e verso 5. Veja se os irmãos se identificam com essa identidade. São estes, os Elias, dessa geração, os 144 mil, são estes os que não se macularam com o quê? Amém, a irmã já até traduziu. São eles os que não se contaminaram com as igrejas. O pastor Nunes esteve partilhando aqui com os irmãos esses dias sobre a corrupção do sistema religioso. E o que a Bíblia mostra dos Elias finais é que esse povo não teria um relacionamento institucional. Eles não se maculariam com igrejas. E aí nós nos perguntaríamos, mas irmão, e agora? Eu, por exemplo, vim da igreja católica. Irmão Neemias e outros irmãos aqui da Adventista, e outros da Assembleia, da Universal, e agora? Irmãos, o texto não diz que eles nunca se macularam com mulheres. O texto diz que eles não se macularam no momento presente. Sabe qual que é o momento? É o momento descrito em Apocalipse 13. O momento em que a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar se levantam, aparece um povo que toma a decisão de romper com o sistema apostatado. E aí a Bíblia diz a razão, por que eles rompem? Porque eles são castos, pureza. Não é isso que os irmãos estão buscando? Santidade, a verdade pura da palavra de Deus, o leite não adulterado, como diz o apóstolo Pedro. E assim, esse povo tem uma identidade fora da instituição, e diz mais: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. O irmão William citou aqui ontem algo que é uma realidade. Enquanto aí fora muitos estão cobrando para pregar, Deus tem nos dado o privilégio de nos sacrificarmos pela pregação do Evangelho. E quando Ele fala que aqui tem um povo que segue o Cordeiro, irmão, quando eu me lembro de Cordeiro, eu só me lembro de uma palavra. Qual é a palavra que os irmãos se lembram quando fala de Cordeiro? Sacrifício ou santuário. E a Bíblia diz que esse povo anda na senda do Calvário. Esse povo anda na senda do Getsemane, segue o Cordeiro para onde quer que vá. Jesus foi para a cruz, eles vão para a cruz. Jesus soou gota de sangue no Getsemane, eles vão para o Getsemane. Jesus entrou no santuário celestial, esse grupo está lá colado com ele, porque eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E não para por aqui. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Um povo íntegro, perfeito. Essa é a identidade desse povo. Mas o que mais me maravilha é que esse povo tem uma missão. Nós não vamos ter tempo de ler aqui. Leiam depois Lucas capítulo 11. Se eu não me engano é do verso 6 até o 7. Jesus ali descreveu as 3 mensagens angélicas do livro de Apocalipse. Jesus disse que no dia, ele cita uma parábola, no dia em que um amigo teu for te procurar na tua casa à meia-noite e pedir para você: amigo, empresta-me 3 pães, porque eu recebi um amigo na minha casa e eu não tenho o que oferecer para ele. Irmãos, aquilo para mim é fantástico. É a profecia de Jesus da mensagem dos 3 anjos. Sabem por quê? Analisem comigo. O que significa meia-noite na Bíblia? Os irmãos já pararam para pensar? Quando nós falamos de meia-noite, qual é a parábola que vem automaticamente na cabeça de vocês? Na minha vem uma, qual? As 10 virgens. E o que acontece à meia-noite na parábola das 10 virgens? Quem que estava chegando? O noivo. Ou seja, meia-noite na Bíblia é a expressão que mostra a brevidade da vinda do noivo. E aí, nesse tempo, Jesus diz que haveria um povo necessitando de 3 pães. O que é o pão na Bíblia, irmãos?
palavra. 3 palavras, 3 mensagens. E eu digo para as pessoas, meus irmãos, se vocês não conseguirem pregar mais nada nessa geração, Deus nos deu uma missão: proclamar ao mundo a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma especial, por causa do nome desse congresso. O nome do congresso trata exatamente sobre o povo remanescente, o que significa o povo remanescente, a igreja de Deus nos últimos dias, aonde ela estaria, o que ela deveria estar fazendo. E eu queria compartilhar com os irmãos a mensagem do segundo anjo, que está aqui no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 8. Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quem é a grande Babilônia, irmãos? Todos concordam? É a Igreja Católica? Só a Igreja Católica? Irmãos, a Igreja Católica, ela esteve de pé em algum momento na história? Essa instituição, ela foi pura algum dia? Ou ela já se levantou corrompida? A Igreja Católica, quando ela se instituiu, quando ela ganhou o poder, a hegemonia que ela recebeu e tem até hoje, ela já se levantou prostituída, com uma série de doutrinas pagãs. A mensagem caiu, a grande Babilônia, não é para a Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, o irmão está ficando doido agora. Até hoje nós aprendemos que a mensagem caiu, Babilônia para a Igreja Católica. Não é. Porque essa igreja sempre esteve caída. Ela nunca esteve de pé. Como que alguém que nunca esteve de pé vai cair? A mensagem caiu, Babilônia. Quantos aqui já leram o livro Grande Conflito ou Grande Controvérsia? Levante a mão, por favor. Nesse livro tem uma passagem que vai se harmonizar com o que nós vamos ver aqui agora. Nesse livro diz que a mensagem caiu, Babilônia, é dado para um sistema religioso que um dia foi puro, mas que se apostatou. E aí os irmãos tirem suas conclusões. Caiu Babilônia é para um sistema que um dia foi puro, que um dia deteve as verdades, que um dia esteve de pé, mas que caiu. E Deus levanta um povo na última geração para denunciar esse sistema que se apostatou, que se corrompeu. A Igreja Católica não se apostatou, irmãos. A Igreja Católica, ela nasceu apostatada, essa é a diferença. Mas, afinal de contas, então, o que é a Babilônia, então, irmão? Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Eu diria que a Igreja Católica é Babilônia, a mãe das prostitutas, mas a grande Babilônia não é só a Igreja Católica, e a prova está aqui, Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade, que cidade que é essa que ele está falando aqui? Os irmãos sabem? É Babilônia, vai dizer aqui na frente. E a grande cidade se dividiu em quantas partes, irmãos? 3 partes. E caíram as grandes cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Veja, Deus mandou a 7ª praga sobre a grande Babilônia. E a grande Babilônia se dividiu em quantas partes? Se a grande Babilônia se divide em 3 partes na última praga, nós podemos concluir que em algum momento na história ela esteve unida em 3 partes? Podemos concluir isso? Mas para não ficar só na palavra, é só a gente voltar um pouquinho. Versículo 13 e 14.
Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então eu vi, João dizendo, sair da boca do dragão, primeira parte, da boca da besta, segunda parte, e da boca do falso profeta, terceira parte, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E aí ele conta no versículo 14 o que esses espíritos estão fazendo. Então vamos lá, me ajudem, eu gosto muito de perguntar, irmãos, nas mensagens, para os irmãos participarem. O que é então as 3 partes da grande Babilônia? O que é? Dragão, vamos só no... O irmão já está dando a aplicação, amém. Mas vamos no que está lá. Dragão, quem mais? Falso profeta e besta. Esses 3 demônios, que são 3 sistemas, representam a grande Babilônia da nossa geração. Não é só a Igreja Católica. A Igreja Católica encabeça. É a mulher que está montada na besta. Ela dirige o sistema, mas não é a única. Isso. Quem que é a besta aqui, irmãos, no Apocalipse? Quem que é? Os irmãos estão com medo de falar? Quem é, irmão? Papado. A besta é o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é o dragão, irmão? Espiritismo. Como eu falei, quem quiser, a gente fez o estudo na série dos 3 Elias sobre esse assunto com detalhes. O dragão é o espiritismo. E o falso profeta? Protestantismo apostatado. Para ser mais claro, igrejas evangélicas que estão seguindo no caminho da Igreja Católica, doutrinariamente e tradicionalmente. Nós temos um sistema, então, composto por 3 partes: catolicismo, espiritismo e protestantismo. Mas aí alguns diriam, mas irmãos, um está tão distante do outro que como que eles podem se unir? Não estão. A Igreja Católica tem as 2 doutrinas que envolvem tanto o espiritismo quanto o protestantismo. O protestantismo tem 2 doutrinas que envolvem o espiritismo e o catolicismo. E o espiritismo, mesma coisa. Essas 2 doutrinas se chamam domingo, que é uma doutrina de que igreja? Católica. Os protestantes creem no domingo ou não, irmãos? Creem. E não pense que a igreja adventista não crê não, tá? Porque se a igreja adventista ainda não crê aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos já crê, e já tem igrejas que estão trocando o nome, inclusive, deixando de se chamarem adventista do 7º dia, para não se identificarem mais como sabatistas, aceitam o domingo. E a outra doutrina é a doutrina da imortalidade da alma, que é uma doutrina de que igreja? Espiritismo. Ou seja, os protestantes estão com as 2 mãos dadas, com o dragão de um lado e com a besta do outro. Portanto, a mensagem caiu Babilônia, irmãos, a grande Babilônia, é uma mensagem para esse sistema. Mas se é uma mensagem para esse sistema, qual dos 3 personagens desse sistema um dia esteve de pé e se apostatou? A besta, o dragão ou o falso profeta? O nome já até diz, irmãos. Falso profeta, isso significa... Balaão era um falso profeta, não era? Mas ele foi um dia um profeta de Deus ou não? Foi. Os falsos profetas não são as igrejas de Satanás. Não pense que o diabo é burro, irmãos. Os falsos profetas dessa geração são as igrejas que diz lá assim, ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá do reino de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá da graça de Deus. Todas levam o nome de Cristo. Já viram o que está escrito em Isaías capítulo 4, verso 1? 7 mulheres lançarão mão de um homem. O que é a mulher em profecia? Igreja. E as igrejas lançam mão de um homem, Jesus. Todas usam o nome dele, na placa, na mensagem, todas usam o nome. Tem um irmão lá de Curitiba que diz que o nome de Jesus virou uma franquia, e literal. Literal. Eu até compartilhei com os irmãos lá em Curitiba esses dias. Abriu uma igreja lá em Contenda, muito conhecida, de um pastor que usa o chapéu de cowboy.
E nessa igreja, essa igreja que abriu, ela abriu por uma pessoa que é do mundo, irmãos. O rapaz chegou para o meu cunhado e ele disse: eu estava lá com a loja de carro, mas a loja de carro não dava dinheiro, aí resolvi aplicar o dinheiro no outro negócio, comprei uma franquia da Igreja Mundial. E aí lá eles racham, uma parte do dízimo vem para mim e outra parte vai para a instituição. Olha que ponto que nós estamos chegando, irmãos. Tamanha apostasia que está acontecendo nessa geração. E aí Deus levanta um povo para denunciar, caiu Babilônia. Mas não pensem, como alguns estão fazendo, que o nosso chamado é para falar mal dessas igrejas. Não é isso. Nós não fomos levantados para falar mal de igreja nenhuma. Jesus não falou mal do sistema judaico. Jesus disse: se eu falei bem, e falar bem é falar a verdade. E o que Deus está nos chamando para fazer é falar a verdade da palavra dele para essa geração. E quando a luz aparece, consequentemente as trevas são denunciadas. E é assim que deve ser a pregação da mensagem. Irmãos, os irmãos sabem, Apocalipse 18. Apocalipse 18. Notem que o segundo anjo, diferente do primeiro e do terceiro, não aparece dizendo em grande voz. A Bíblia só diz que o segundo anjo voou pelo meio do céu dizendo: caiu Babilônia. Isso para mim tem uma lição. Quantos hoje estão corajosamente denunciando os pecados da grande Babilônia? Poucos. E é por isso que a mensagem do segundo anjo não aparece em grande voz. O povo é tímido, o povo não tem coragem, parece. Não são muitos que aceitam o momento de erguer a voz e clamar e denunciar que o sistema caiu. São poucos. Mas aí vai chegar um tempo em que Apocalipse 18, verso 1 e 2 nos diz o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, aqui é o quarto, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, repete a mensagem aqui agora: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero imundo, de ave imunda e detestável. Aqui a mensagem é ainda mais forte, irmãos. Caiu e virou morada de demônios. Por quê? Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Me diga uma coisa, irmãos. O que converte uma igreja protestante numa filha de Babilônia ou numa igreja caída? Se alguém perguntasse para os irmãos, como identificar que uma igreja evangélica caiu? Quais são as características que os irmãos dariam? Qual, irmão? Doutrinas, mas doutrinas o quê? Falsas. Ok, que mais? Mundanismo, e para mim são três coisas: falsas doutrinas, mundanismo e o abandono da verdade. Falso reavivamento. Oi? Mercenários, pessoas que vão para lá atrás de dinheiro, ok? Acima de Deus, né? Amém. Tudo isso que os irmãos citaram são características da Igreja Católica. Tudo. Tem um problema também, irmão, que a gente vê nas igrejas por aí, é o controle do tempo. Isso, exato. Irmão, se a gente fosse numerar, são muitas as características. Eu só coloquei 3 aqui, que são as características que envolvem elas com a Igreja Católica. Quando uma igreja aceita uma doutrina católica, quando uma igreja aceita uma tradição católica, o que seria uma tradição católica? Tradição católica, o que é? Hã? Mas cite o que é, cite um dogma, um costume deles. Idolatria, guarda do domingo, trindade, que mais?
Dias de festa. Dias de festa, que é esse ponto que eu queria falar mais com os irmãos. Natal, a própria Páscoa, da maneira como é celebrado. O irmão tinha levantado a mão. Árvore de Natal. Irmãos, tudo isso identifica uma igreja que caiu. Caiu. Irmãos, eu digo, filha de Babilônia, eu digo para as pessoas assim: pode até ser que o líder dessa igreja, ele esteja pregando, mas a vida dele não esteja em dia. Mas se a doutrina ainda da igreja, ela sustenta a igreja ainda não caiu. Mas no momento em que a igreja, que o sistema sacrifica as doutrinas bíblicas, não tenham dúvidas, elas rejeitaram a presença de Deus dentro da igreja. E é por isso que lá na igreja de Laodiceia, Jesus aparece aonde? Jesus está dentro ou está fora de Laodiceia? Está fora, batendo na porta pedindo para entrar. Mas irmãos, como a gente está com pouco tempo, eu queria apenas dar para os irmãos algo que para mim me deu muita paz quando eu descobri. Tudo, absolutamente tudo que Deus nos pede, Ele nos dá o exemplo, não é verdade? Jesus se batizou para dar exemplo. Jesus e Deus guardaram o sábado para dar o exemplo. Tudo que Ele nos pede, Ele dá o exemplo primeiro. Quando os fariseus mostraram, e o pastor falou sobre isso aqui, a esfinge de César, Jesus pagou imposto ou não pagou? Pagou, Ele deu exemplo. Então Ele pede e Ele faz antes de pedir. Jesus atendeu o chamado da mensagem do segundo anjo. A mensagem do segundo anjo diz: sai dela, povo meu. Será que Jesus atendeu a esse chamado? Vamos lá para a Bíblia, Mateus capítulo 23, irmãos. Antes vamos ler Lucas rapidinho, Lucas 19. Lucas 19, versículo 41 ao 44. Prestem muita atenção aqui na passagem, irmãos. Lucas 19, verso 41 ao 44. Jesus, no Monte das Oliveiras, olhando para o sistema, olhando para Jerusalém, ele diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Entendam cidade aqui como igreja, porque Jerusalém hoje é a igreja. Jesus subiu no Monte das Oliveiras, viu a igreja e fez o quê? Chorou. Não precisa responder, irmãos. Se Jesus subisse hoje aqui no pico mais alto dessa cidade e olhasse as igrejas de Fortaleza, Jesus daria um glória ou Jesus choraria? E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à tua paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Quem são esses? Quem foram aqueles que no passado cercaram Jerusalém e acabaram com Jerusalém? Que império que foi? Quem são os romanos hoje? Vaticano. Catolicismo está invadindo as igrejas, cercando as igrejas com as suas doutrinas, com os seus dogmas, com o sistema. E é por isso que Jesus está chorando, Ele está triste, porque a verdade está sendo sacrificada por amor ao mundo. E aí vem a mensagem, segunda mensagem angélica no versículo 44. Deus mostrando o que ia acontecer, irmãos, com as pessoas. E te arrasarão, e aos teus filhos que estão aonde? Leiam, por favor. Aos teus filhos que estão dentro de ti. Aqueles que estão dentro do sistema, inseridos no sistema, inseridos na grande Babilônia, a Bíblia diz que seriam arrasados. E não é arrasado fisicamente não, porque Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o teu corpo. A igreja católica não está matando o corpo, irmãos, está matando a alma das pessoas aí dentro dessas igrejas.
E Jesus disse aqui que eles seriam arrasados, os filhos que estão dentro, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Mas e daí, irmão? Cadê que Jesus deu o exemplo disso? Mateus, vamos lá, Mateus agora. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Mateus 23, nós vamos ler aqui os versos 37 ao 38. Nós temos mais ou menos 10 minutos, fica à vontade. Versos 37 ao 38. É o mesmo versículo, mas preste atenção aqui. Jerusalém, Jerusalém, igrejas, igrejas, que matam os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa, eis que as igrejas, eis que o sistema ficará deserto. Mas aí alguns diriam: irmão, como que vai ficar deserto se eu só vejo essas igrejas abarrotadas? Vão ficar deserto, sabe de quem, irmãos? Da presença de Jesus Cristo. Uma igreja sem a presença dele não vale nada. É igual um restaurante, é igual qualquer lugar, irmãos. Deus chega a dizer no livro de Jeremias, no momento em que no templo o povo tinha virado as costas para ele e estava adorando a outros deuses lá dentro, ele diz, sabe como que ele chama os templos? Prostíbulo de culto. Centros de prostituição. É forte, irmãos, mas é verdade. Eu me assustei o dia que eu me deparei em Ezequiel, se eu não me engano no capítulo 23, e ele falando do sistema apostatado, e ele diz assim que eles abriram as pernas para que os homens de grandes membros viessem até eles e adulterassem e se prostituíssem com eles. Símbolo da prostituição, do adultério. E aí Jesus disse, vai ficar deserta, porque no momento em que uma igreja toma o lugar de Jesus no coração dela, Jesus sai de dentro da igreja. E olha o que ele fez aqui no sistema judaico. Quando ele disse, vai ficar deserta, olha o que ele faz no capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus feito o quê? Saído do templo. Ele deu o exemplo ou não deu? Essa foi a última vez que ele pisou dentro do sistema judaico, irmãos. Ele saiu para nunca mais voltar, porque o povo tinha rejeitado ele. E ele sai do templo, e ele ia se retirando. Quando se aproximam dele, quem? Todo o povo? Só se aproxima de Jesus os discípulos. Tinha uma multidão de pessoas ali, irmãos. Era a festa da Páscoa. Milhares de pessoas estavam em Jerusalém. Milhares. E ele lançou aquela profecia. O sistema caiu e eu estou saindo fora. E aí o povo olhou para ele, mas Senhor... E aí os discípulos vêm, Senhor, mas como a construção? E aí alguns de nós diriam, mas irmão, como hospital, colégio, um trabalho, assistência social? Não, irmão, Jesus não está saindo de lá. Mas aí Jesus disse, não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E o texto mostra, irmãos, essa não é uma decisão fácil. Romper com o sistema não é fácil. Você perde amigo, perde família, perde parente, perde tudo. Mas é uma decisão que precisa ser tomada nessa geração. Para a gente finalizar, no livro de Jeremias, ainda teria muitas outras passagens aqui para compartilhar com os irmãos sobre essa decisão. Mas eu acredito que com esses poucos versos, nós já podemos entender o que Deus requer de nós nessa geração. Jeremias capítulo 50, versículo 8, mostra quão urgente é a decisão que eu preciso tomar.
Porque aí alguns se perguntariam, mas será que eu preciso tomar essa decisão logo? Jeremias capítulo 50, verso 8. Fugir do meio da Babilônia e sair da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão aonde, irmãos? Adiante do rebanho. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Que eu tenho que dar o exemplo. Eu não tenho que esperar para ver se o meu irmão, se o meu amigo vai sair comigo, não. Deus está esperando que eu seja o bode que conduza o rebanho, que eu tome a decisão, e Deus vai recompensar aquele que tiver coragem de se posicionar ao lado dele nessa geração. Assim como ele recompensou Daniel. Daniel foi quem tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias de Babilônia, e por ser ele quem tomou a decisão, ele foi mais recompensado do que os amigos. Os amigos receberam sabedoria, mas para Daniel ele deu o dom de sonhos, visões e profecia. Deus vai fazer a mesma coisa com aqueles que tomarem essa posição ao lado dele nessa geração. Mas aí para que eu saio? Para isso daqui, ó. Versículo 13 e 14, e com isso a gente encerra. Por causa da indignação do Senhor, não será a Babilônia habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Aí aqui vem o que Deus espera de mim e de você, meu irmão. Ponde-vos em ordem de batalha. Nós estamos numa guerra e não é hora de brincar. Deus quer um exército organizado, nós falávamos isso agora à tarde. Ponde-vos em ordem de batalha, se organizem. Não confundam organização com institucionalização. Organização é necessária e sempre será. E Deus pede, organizem-se em ordem de batalha. Em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhes, não poupem as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Mas por que ele usa o símbolo das flechas? Por uma razão. Quem lembra como Absalão morreu? Absalão morreu com quantas flechadas, irmãos? Lembram? 3. Absalão no Antigo Testamento, filho de Davi, era o símbolo de Satanás, porque ele era formoso, ele era belo, e ele se levantou contra o trono do pai dele, igual Satanás. E aí a Bíblia mostra que para Absalão morrer, ele teve que morrer com 3 flechadas. Como que nós vamos destruir, em nome do nosso Salvador, a grande Babilônia nos últimos dias, e Satanás consequentemente? Com as 3 flechas que nós falamos lá no princípio, que são as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Essa é a nossa missão. E nós não devemos deixar com que nada, absolutamente nada, nos remova desse caminho. Identidade e missão é o que Deus requer de nós nessa geração, irmãos. E um povo decidido, 144 mil que não se maculam com mulheres, puros, porque saem do sistema para viverem uma vida para a glória do eterno Deus. Amém?